Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais um exercício sobre estequiometria. Na videoaula de hoje vamos resolver este exercício. Quantos átomos de hidrogênio temos em 6 gramas de ácido acético? Bom, a primeira coisa para resolver um exercício desse tipo é saber quem é o ácido acético, ou seja, qual é a fórmula molecular do ácido acético. Vamos colocar aqui no cantinho, ó, fórmula molecular para o ácido acético. É a seguinte, HC2H3O2. Essa daqui é a fórmula molecular do ácido acético. Ou seja, temos 2 átomos de carbono a cada molécula de ácido acético. 2 átomos de oxigênio para cada molécula de ácido acético e 4 átomos de hidrogênio para cada molécula de ácido acético. Observem, existe um número 2 aqui ó, na frente do carbono. Isso significa que temos 2 átomos de carbono. Número 2 na frente do átomo de oxigênio, indicando que temos 2 átomos de oxigênio nessa molécula. E temos um número 3 aqui na frente do hidrogênio, com mais um átomo de hidrogênio que está aqui separado. Quando não tem nada na frente de um átomo, né, do símbolo de um átomo, quer dizer que existe apenas um átomo aqui, beleza? Então, 3 com mais 1, 4 átomos de hidrogênio. Então, beleza. Olha só, pessoal. Agora a gente vai tirar a massa molecular, ou seja, a massa de uma molécula de ácido acético, tá bom? Então, a gente tem a fórmula molecular. Com a fórmula molecular, a gente consegue tirar qual que é a massa molecular, quanto que pesa, né? Só que não é tão certo você falar peso, né, para a molécula. É melhor você falar massa molecular, tá bom? Qual que é a massa da nossa molécula? Bom, primeiro, você vai na tabela periódica e vai pegar as massas atômicas, tá bom? Ou o exercício vai dar para você. Como nesse caso o exercício não nos deu qual que são as massas atômicas, você pode ir até a tabela periódica e pegar os valores, tá? Então, ó, hidrogênio ele tem massa atômica de 1, tá bom? Então a gente coloca aqui 1U, que é uma unidade de massa atômica. O carbono são 12 unidades de massa atômica e o oxigênio 16 unidades de massa atômica. Vamos multiplicar essas massas pela quantidade de vezes que cada um desses átomos aparece na nossa molécula. Isso é só a gente observar aqui na nossa fórmula molecular. No caso, o hidrogênio, a gente já havia contado, são 4 átomos de hidrogênio. O oxigênio e o átomo de carbono são 2. Então, só multiplicar agora as massas de cada um dos átomos pela quantidade de vezes que eles aparecem na nossa molécula. 1 vezes 4 é 4. 12 vezes 2 é 24. E 16 vezes 2 é 32, né? Tudo em unidades de massa atômica, certinho? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai somar todas as massas atômicas, tá? Porque a massa do oxigênio com a massa do carbono mais a massa do átomo de hidrogênio, né? De todos os átomos de hidrogênio, a gente vai ter aí a massa de uma molécula de ácido acético. A soma de 32 com 24 com mais 4 dá 60 unidades de massa atômica. Isso daqui a gente vai chamar então de massa molecular. Molecular, ou seja, a massa de uma molécula de ácido acético, tá bom? Essa daqui é a massa molecular do ácido acético. Multiplicando essa massa molecular por 1 mol, se a gente fizer essa multiplicação aqui, ó, por 1 mol, a gente vai ter 60 gramas por mol de ácido acético. E isso aqui a gente vai chamar de massa molar. Olha só, a massa molar, pessoal, numericamente é igual, ó, 60 e 60. A única coisa que mudou é que aqui eu estou utilizando uma unidade bem maior, gramas por mol. E aqui era U, de unidade de massa atômica. Esse exercício a gente tinha que converter a massa molecular em massa molar. Por quê? O exercício ele está trabalhando com uma unidade em gramas. Então eu venho e converto em gramas, tá bom? Sempre, pessoal, sempre que você for converter uma massa molecular para uma massa molar, tá? Numericamente vai ser o mesmo valor. Se você encontrou a massa molecular, quando você multiplicar por 1 mol, tá? 1 mol é aquele valor 6 vezes 10 elevado a 23. Sempre que você fizer essa multiplicação dessa massa por 1 mol, você vai ter 60 gramas por mol, tá bom? Ou seja,
é a mesma, o valor numérico é o mesmo valor, tá? Do que eu tinha aqui, só que agora em gramas, tá? Em 1 mol, beleza? Olha só, vamos supor que eu estivesse falando só do átomo de carbono, ó, só para dar um outro exemplo aqui pra gente, ó. 12, um átomo de carbono só, 12 unidades de massa atômica. Se eu multiplicasse, tá, por 1 mol de átomos de carbono, eu ia ter 12 gramas por mol, tá bom? Beleza? Olha só, mesma coisa do que a gente tem aqui. Só que nesse caso a gente está trabalhando com a massa da molécula de ácido acético inteira, beleza? Tá, vou apagar aqui, ó, do cantinho e vamos continuar o nosso exercício. Tá, eu tenho 60 gramas em 1 mol, né, de ácido acético. 60 gramas está em 1 mol. Mas o exercício diz pra gente que a gente não tem 60 gramas. O exercício diz que a gente tem 6 gramas de ácido acético. Então a gente coloca aqui embaixo, ó. Como eu não tenho 60 gramas, eu tenho apenas 6 gramas. Então a gente vai colocar aqui, ó. Com 6 gramas, quantos mols eu tenho de ácido acético? E vamos fazer regrinha de 3. 60 vezes x, 6 vezes 1, né? Vai dar o quê? Vai dar 60x, que é igual a 6. Eu vou passar aqui para frente, ó. O 60 vai passar dividindo pelo 6 e o x vai ficar isolado sozinho, né? X é igual a 6 dividido por 60. X é igual a 0,1. 0,1 mol, né? Então, com 6 gramas, né? Eu tenho 0,1 mols, tá? O X aqui é 0,1 mols de ácido acético, beleza? Seriam 60 gramas se eu tivesse 1 mol. Como eu tenho 6 gramas, não é 1 mol, é 0,1 mol. Essa daqui é a quantidade de mols que eu tenho de ácido acético, beleza? Agora, o que a gente vai ter que descobrir? Ó, primeiro que o exercício fala pra gente que ele quer saber sobre o átomo de hidrogênio, né? Quantos átomos de hidrogênio temos em 6 gramas de ácido acético? Bom, a gente tem a quantidade em mols de ácido acético. E vamos tentar descobrir agora qual é a quantidade em mols de átomos de hidrogênio, beleza? Olha só, uma molécula, tá? A gente tem 0,1 mols de ácido acético, certo? Ácido acético. Beleza. Quantos mols eu tenho de átomos de hidrogênio? Bem simples, né, pessoal? Olhando aqui em cima, a gente já tinha percebido uma coisa, ó. Que a cada uma molécula, né? Olha só na nossa fórmula molecular aqui, ó. A cada uma molécula que a gente tem de ácido acético, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, não é? Sim. Então, ó, seria assim, ó. Se eu tenho uma molécula, eu vou ter 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. Se eu tiver 2 moléculas, eu vou ter 8 átomos de hidrogênio. Se eu tenho 1 mol de moléculas, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 mols de átomos de hidrogênio. Nesse caso, eu tenho 0,1 mols de moléculas de ácido acético. Então, eu vou multiplicar esse valor por 4 e descobrir quantos mols eu tenho de átomos de hidrogênio. Beleza? Então, multiplicando por 4, 0,1, a resposta é 0,4 mol de hidrogênio. Certinho? Então, descobrimos já qual é a quantidade em mols de átomos de hidrogênio nessa molécula que tem 6 gramas de ácido acético, tá bom? Opa, desculpa, falei errado. Descobrimos que temos 0,4 mols de hidrogênio, beleza? Em 6 gramas de ácido acético. Nenhuma molécula tem 6 gramas de ácido acético, tá bom? Falei equivocadamente. Olha só, então eu tenho 0,4 mols de hidrogênio, beleza? Agora, vamos supor, hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, se eu tivesse, pessoal, 1 mol, vamos supor que eu tivesse 1 mol. Se eu tivesse 1 mol de átomos de hidrogênio, quantos átomos de hidrogênio eu ia ter em 1 mol? Pessoal, 1 mol é aquele valor, 6 vezes 10 elevado a 23, certinho? Então, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Beleza. Se eu tenho 1 mol de átomos de hidrogênio, eu deveria ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio.
Se eu tivesse, pessoal, 1 mol de átomos de carbono, eu teria 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Se eu tivesse 1 mol, sei lá, de copo de água, quantos copos de água eu teria? 6 vezes 10 elevado a 23 copos de água. No caso, eu estou dizendo, se eu tivesse 1 mol de átomos de hidrogênio, eu teria essa quantidade de átomos de hidrogênio. Mas eu não tenho 1 mol de átomos de hidrogênio. Eu tenho sim 0,4 mol de átomos de hidrogênio. De átomos de hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? É isso que a nossa questão estava pedindo para a gente, tá bom? Só fazer essa regrinha de 3 agora. 1 vai multiplicar por x e 6 vezes 10 a 23 vai multiplicar pelo 0,4. 6 vezes 10 a 23 multiplicado pelo 0,4, beleza? Então, olha só. Ou seja, x vezes 1 é x, que é igual a 0,4 vezes 6 vezes 10 a 23, vai dar 2,4 vezes 10 elevado a 23. Beleza? Essa aqui é a quantidade de átomos. Opa, tá bem estranho aqui. Deixa eu escrever melhor. De átomos. Escrever melhor. Escrevi feio do mesmo jeito. De hidrogênio. Pronto. Vamos voltar no exercício e ver o que a gente fez, né? Olha só. Primeiramente, quantos átomos de hidrogênio temos em 6 gramas de ácido acético? Eu peguei e tirei qual que é a fórmula molecular do ácido acético. Com a fórmula molecular, a gente calculou o quê? A gente calculou qual que era a massa molecular, né, a massa molecular do ácido acético. Ou seja, quanto que é a massa de uma molécula de ácido acético. A gente descobriu aqui que são 60 unidades de massa atômica. Isso daqui é a massa de uma molécula de ácido acético. Eu multipliquei por 1 mol, ou seja, ao invés de eu ter uma molécula, eu estou pesando agora, medindo a massa agora, de 1 mol de moléculas de ácido acético, tá bom? 1 mol dessas moléculas tem 60 gramas. Então eu disse, ó, eu tenho 60 gramas aqui em 1 mol. Mas o exercício falou pra gente que não. A gente tem o que? 6 gramas de ácido acético. Não tenho 60 gramas de ácido acético. Mas eu sei que 60 gramas está para 1 mol. Assim como 6 gramas está para quantos mols? Descobri aqui a quantidade de mols de ácido acético que eu tenho em 6 gramas, que é de 0,1. Eu sei também que a proporção de átomos de hidrogênio para cada molécula de ácido acético é 4 para 1. Ou seja, a cada 4 átomos de hidrogênio eu tenho uma molécula de ácido acético, beleza? Então tá bom. Eu sabia aqui então, ó, que eu tinha 0,1 mol de ácido acético. Se eu multiplicar esse valor por 4, eu tenho a quantidade de mols que eu tenho de hidrogênio. Não estranhe, você pode estar pensando, pô, mas eu tenho mais mols de hidrogênio do que da minha molécula, né? Tem muita gente que estranha isso. Sim, pessoal, não tem nenhum problema. Porque se dentro de uma molécula eu tenho 4 vezes a quantidade dessa molécula, né? Quando eu tiver 1 mol dessa molécula, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? 1 mol, eu terei o 4 vezes mais, ou seja, 6, 12, 18, 24, não é? 24 vezes 10 a 23 moléculas, né? De hidrogênio, ou do que você tem 4 vezes mais, beleza? Nesse caso, eu não tenho 1 mol, eu tenho 0,1 mol. Se eu tenho 0,1 mol de ácido acético, multiplicando por 4, eu descubro que eu tenho 0,4 mol de hidrogênio. Beleza? Porque eu tenho 4 hidrogênios dentro de uma molécula de ácido acético. Esse valor aqui, aí eu falei hipoteticamente aqui agora, né? Se eu tivesse 1 mol de átomos de hidrogênio, eu teria esse valor, que é o número de Avogadro, né? O número de mol, 6 vezes 10 a 23. Mas eu não tenho esse valor de 1 mol. Eu tenho o valor de 0,4, né? 0,4 mols de hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? E eu fiz a regrinha de 3, né? Essa multiplicação cruzada, e descobri que eu teria 2,4 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Beleza? Então, uma quantidade aí muito grande, né,
de átomos de hidrogênio. Certinho, pessoal? É isso daí e até a nossa próxima videoaula de estequiometria. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.